dia. Hoje é dia 20 de 4 de 2021 e nós estamos fazendo a nossa revisão de ciência. Nós iniciamos as revisões na sexta-feira passada, tá? Hoje é a nossa aula de ciência. Nós vamos falar sobre os conceitos que nós iremos usar na avaliação, somente sobre isso. Primeiro que tudo, nós vamos falar sobre as relações ecológicas. O que são relações ecológicas? É a interação dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. São genericamente denominadas relações ecológicas e costumam ser classificadas pelos biólogos em intraespecíficas, interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Primeiro, o que são relações intraespecíficas? São as que se estabelece, que acontece entre indivíduos de uma mesma espécie, tá? E as relações interespecíficas são as que se estabelecem, ou seja, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Relações harmônicas. Pelo menos uma das espécies que está na relação se beneficia e não há prejuízo para nenhuma das partes associadas. E relações desarmônicas. Uma ou as duas espécies são prejudicadas, tá certo? Relações intraespecíficas harmônicas são as sociedades e colônias, desarmônicas, canibalismo e competição. Relações interespecíficas, as harmônicas, protocooperação, comensalismo, mutualismo e inquilismo. E as desarmônicas, parasitismo e predatismo, tá? Vamos falar um pouquinho, aí nós temos aqui, ó, desarmônica, amensalismo, predatismo, parasitismo, competição, canibalismo, competição intraespecífica. O que é a desarmônica? Que pelo menos uma das espécies se dá mal, ou duas. As harmônicas, nenhuma delas se dá mal, ó, mutualismo, comensalismo, inquilismo, espefitismo, colônia e sociedade, tá? Vamos falar sobre algumas. A primeira que eu vou falar é sobre a protocooperação. Todos os indivíduos são beneficiados, né, nessas protocooperação, mas os seres isolados, eles sobrevivem. Então, essa protocooperação, por exemplo, aqui do pássaro, palito e o crocodilo, ele limpa, ele come o resto de comida que ficou nos dentes do crocodilo e assim ele limpa a boca do crocodilo, né? Temos também da pangera e da anêmona, acontece a mesma coisa, tá, gente? Nós temos as relações ecológicas, competição, ocorre entre indivíduos da mesma espécie e é motivada por disputa por território, alimento e companheiro sexual. Ó, os elefantes aqui brigando, né? Os pássaros, tá certo? O canibalismo, a relação na qual um organismo se alimenta do outro da mesma espécie. Louva a Deus, né? A fêmea come o macho e a viúva negra, ela também come o macho, tá? Então é um canibalismo. Eles se alimentam de um ser da mesma espécie, tá bom? Nós temos a outra, parasitismo. Ai, que nojo. Um parasita se alimenta de seu hospedeiro sem necessariamente levá-lo a óbito. Aí nós temos aqui o mais comum, os parasitas de cachorro, né? De boi, tá certo? Eles se alimentam do sangue do hospedeiro, às vezes causam morte, às vezes não. Isso aqui é dentro da gente, tá, gente? As lombrigas. Comensalismo. Associação entre indivíduos de espécies diferentes, ó, na qual um deles aproveita os restos alimentares ou metabólicos do outro, sem causar a este qualquer tipo de prejuízo. Exemplo, a anêmona e o tubarão, ó, certo? Ó, ela se alimenta dos restos, né, alimentares ou metabólicos do tubarão, mas não causa prejuízo a ele, tá? Mutualismo, associação em que duas espécies se beneficiam, tá? Por exemplo, o link vive em mutualismo. A alga e o fungo vivem também, tá certo? Os dois mutualismo, os dois se beneficiam. Um causa o bem ao outro, tá? Agora nós vamos falar, gente, um pouquinho sobre os biomas. Lembra que a gente estudou vários biomas? Então, o termo bioma, ele designa uma região da Terra com características climáticas que a distinguem das diferentes regiões, tá? Então, vamos falar primeiro sobre um dos biomas do mundo, tundra. É o bioma típico de regiões muito frias, com temperaturas abaixo de zero o ano todo e pouca ocorrência de chuva, onde predominam plantas rasteiras, resistentes à neve, que cai o ano todo. Daí a importância com o aquecimento global. Encontramos esse bioma, gente, no hemisfério norte, próximo ao Círculo Polar Ártico. Taíga
taiga, vegetação composta por coníferas, pinheiros, cedros, sequoias. As folhas dos pinheiros são finas no formato de agulhas e o caule é grosso, tá? Deserto. Eles apresentam localizações muito variadas e se caracterizam por apresentar vegetação muito esparsas. Só existe a vegetação lá nos oásis, né? E água também. E os desertos, eles têm uma particularidade. O clima de dia é bem quente e as noites são muito frias, tá certo? Nós temos aqui, agora nós vamos falar de alguns biomas brasileiros. O primeiro deles, a caatinga, típica da região nordeste, da nossa região, né? Ocupa uma área cerca de 844.453 quilômetros quadrados, o equivalente a 11% do território nacional. Engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e norte de Minas Gerais. Ela é rica em biodiversidade. O bioma abriga 178 espécies de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbio, 241 de peixe e 221 de abelha. Cerca de 27 milhões de pessoas vivem na região, a maioria carente e dependente dos recursos do bioma para sobreviver, carente devido à chuva, né? A falta de chuva. Nós temos o Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 quilômetros quadrados, cerca de 22% do território nacional. A sua área incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo. Abriga 11.627 espécies de plantas nativas não catalogadas. Com grande diversidade de habitats, abriga cerca de 199 espécies de mamífero. O avifauna compreende cerca de 837 espécies. Os números de peixe, 1.200 espécies, répteis, 180 e anfíbios, 150, são bem elevados, né? Nós temos o Pantanal. O Pantanal é considerado, gente, uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta, mas é a de menor extensão territorial no Brasil. A sua área aproximada é 150.355 quilômetros. O Pantanal, gente, ele sofre influência direta de 3 importantes biomas brasileiros: a Amazônia, Cerrado e a Mata Atlântica. E aqui tem as espécies, né? Várias lá, né? 263 espécies de peixes, né? 41 espécies de anfíbios, 113 espécies de répteis, 463 de aves, 132 espécies de mamíferos, sendo 2 endêmicas. Segundo o emblema Pantanal, quase 2.000 espécies de plantas já foram identificadas no bioma e classificadas de acordo com seu potencial. Em algumas apresentam vigoroso potencial medicinal, tá? Nós temos o Pampa, está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, onde ocupa uma área de 176.496 quilômetros. As paisagens naturais se caracterizam pelo predomínio de campos nativos, mas há também o presente de matas ciliares, matas de encosta, matas de pau de ferro, formações arbustivas, né? Então, tudo isso também sobre o Pampa, tá? E ele ele é um conjunto de ecossistema muito antigo, tá? Ele apresenta flora e fauna própria e ele também apresenta uma grande biodiversidade. Nós também vamos falar, gente, sobre as partes que compõem a Terra, a estrutura terrestre. A primeira dela é a crosta terrestre, que é a camada superficial da Terra. Depois vem o manto, que é a camada onde tem as lavas dos vulcões e que encobre o núcleo. E depois o núcleo, tá? Gente, nós também temos continentes situados sobre as placas tectônicas, tá bom? Vamos falar. A crosta é a porção superior da litrosfera, é a camada externa da Terra, ou seja, das terras imersas e a oceânica. O manto, gente, já é a camada que envolve o núcleo, e daí que provém as lavas vulcânicas que chegam à superfície da Terra quando o vulcão entra em atividade. E o núcleo é a parte central e mais quente da Terra, tá?
ele é mais quente que a temperatura da superfície do Sol e nele possui níquel e ferro. Eu também gostaria de falar sobre as placas tectônicas. Elas possuem 3 tipos de movimento e os terremotos são resultados da interação dessas placas. Nós temos as placas convergentes. Quando as placas convergem, uma delas mergulha sobre a outra. A convergência pode transformar significativamente o relevo. Isso ocorre, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, onde a placa sul-americana sobrepõe-se à de Nazca. Nós temos as placas divergentes. Quando as placas afastam-se uma da outra, são chamadas de divergentes. É o que ocorre, por exemplo, entre as placas sul-americana e africana do continente atlântico. E as placas transformantes, que são as placas que se chocam uma nas outras. Aqui não existem placas transformantes, por isso que nós temos muito poucos, acho que já teve alguns tremores de terra, mas muito poucos, tá? Aonde tem mais tremores de terras é onde as placas fazem este tipo de movimento, que são os movimentos transformantes, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo, gente? Que nós iremos já para o grupo fazer a nossa revisão. Beijo!